Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. A você, meu amigo, minha irmã, que está em casa, nos assistindo por esse culto online. Pedimos que o Espírito Santo venha falar em cada coração. Queremos, em primeiro lugar, orar, pedir a Deus, agradecer a Deus primeiro pelo dom da vida, agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Agradecer pelas famílias da igreja, por você que está nos prestigiando. Não espere nada de nós, mas espere do Senhor Jesus Cristo, que pode te trazer coisa muito boa do céu. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus da nossa salvação, nós nos colocamos agora diante de Ti. Senhor, venha sobre esse lugar, Senhor. Venha sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu peço humildemente, Pai, que o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração. Receba o nosso louvor, ó Pai. Receba a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Estamos vivendo um momento atribulado nesse mundo, Senhor. Mas para onde recorreremos, Pai, se somente Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Senhor, eu peço pela vida de cada ministro de louvor que estará aqui, Senhor, entoando o Teu santo nome, Senhor. Eu clamo pela vida, Senhor, dos músicos, ó Pai. Eu peço pela vida de quem está trabalhando nos bastidores aqui, Pai, produzindo as letras, cuidando das filmagens, Senhor. Que a Tua unção seja sobre nós, Pai. Que cada ato que estejamos fazendo aqui seja em primeiro lugar para exaltar e para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Abençoa também esse irmão, essa família que está nos assistindo, Pai. Senhor, Tu conheces a necessidade, Senhor, de cada um. Tu sabes, Senhor, o campo de fragilidade e o campo que o Senhor precisa atuar, Senhor. Por isso eu peço a Tua misericórdia sobre os lares, sobre as famílias. É no Teu nome que agradecemos, Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Convido você para abrir a sua Bíblia, você que está com sua Bíblia, no livro de Êxodo. A partir do verso 15, nós vamos ler um pedaço do verso 15. Domingo passado nós comemoramos a Páscoa cristã, que simboliza a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui eu quero ler sobre a Páscoa judaica mais um versículo que diz assim: o cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. Aqui está falando a exaltação de Moisés. Imagine vocês quando eles estavam fugindo do Egito. Eles estavam saindo do Egito, quando eles fizeram a travessia do Mar Vermelho. Aquele medo de quando o faraó veio perseguir o povo. Aquele desespero tão grande. E de repente, o mar se fechou. Imagino eu que quando o último israelita pôs o pé fora da margem do rio, do mar, as águas se fecharam. E quando as águas se fecharam, eles vivenciaram, presenciaram o naufrágio ali de todo o exército de Faraó. De repente eles se viram do outro lado da travessia, eles se viram livres. Eles não eram mais escravos, e eles estavam livres. Eles passaram a partir daquele momento e escreveram uma nova história. Uma história de uma nação que estava surgindo, de um novo povo. E é sobre isso que nós vamos refletir durante o culto de hoje. Quero convidar aqui para o altar o grupo de louvor, para que nós possamos iniciar na parte litúrgica aqui do culto, louvando ao Senhor. E eu convido você, na sua casa, a você também louvar ao Senhor, a você celebrar. E convido você, amigo, irmão da RCCA, que está participando, a interagir aí no nosso chat, você interagir, glorificar a Deus. Já que você não está dentro da igreja, aí através do chat você pode dizer: glória a Deus, Deus está falando comigo. Fala: Senhor, eu te agradeço, eu celebro por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha história.
Permita que o rio de Deus flua na sua casa hoje. Permita que o rio de Deus flua no ambiente em que você está, caso você esteja no trabalho, caso você esteja só ouvindo o áudio pelo carro. Aonde você estiver, que o Senhor te abençoe, que as graças do Senhor sejam sobre ti. Por isso derrama, Senhor, da tua glória, derrama, Senhor, da sua Shekinah, derrama, Senhor, das tuas bênçãos sobre esse ambiente. Venha, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, a sua manifestação sobre a tua igreja, Pai. É o que clamamos, é o clamor da tua igreja. Sinta a presença do Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós a tua Shekinah, Senhor. Adora o Senhor. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito Sobre cada casa, Senhor. sobre nós. Nós Não ansiamos ver a tua conseguiremos ficar Nós ansiamos ver a tua de face, ó pé. Tamanho é teu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito A tua presença, Senhor, a tua sobre Shekinah, Senhor, sobre não nós. conseguiremos ficar de pé. Tamanho é teu poder sobre nós. Aonde você estiver, feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Peça para o Senhor derramar sobre você. Diga que você tem vontade de Santo conhecer, Deus. de mergulhar nesse rio, Oh, aleluia. nessa presença tão gloriosa. Oh, aleluia. Derrama sobre nós, Senhor. Que cada casa nesse momento, Senhor, seja alcançada, Deus, pela tua Shekinah, pela tua presença, Deus. Diga, derrama a tua Shekinah. Adora Ele, diga. Derrama tua Shekinah Derrama, sobre Deus. Vem, nós. Senhor, sobre cada Derrama lar nesse tua momento, Senhor. Shekinah Nós clamamos por sobre tua presença. nós. Não presença que muda conseguiremos Que ficar transforma, de Senhor. Que pé. cura, que liberta, Senhor. Tamanha é sua Só tua glória presença, Deus, só tua presença, Deus. Derrama tua
sabemos, Deus, que a Tua presença é real e que o Senhor está aqui entre nós, ó Pai. Que o Senhor se aproxime, Senhor. A Tua palavra diz que se nós nos aproximarmos de Ti, o Senhor se aproximará de nós, Deus. E nós sabemos que o Senhor está aqui porque nós estamos Te buscando, ó Deus. Cada pessoa, Senhor, que está no seu lar nesse momento, deseja se aproximar de Ti, ó Deus. Deseja conhecer o Deus que está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Nós clamamos por esse Deus. É tão real a Tua presença, a Tua Shekinah, que continue sobre nós. Diga, Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. É tão real a Tua presença, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, Deus está. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É por isso que nós te adoramos, nós te louvamos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Com todo o seu ser, Declara ao Senhor. louve. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti eu cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti eu cantarei louvores. Diga, na presença. Na presença dos deuses, a ti eu cantarei louvores. Glória ao Teu nome, Deus. Nós adoramos a Ti, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, meu Pai. Que possamos sentir a Tua presença, meu Pai. Tua presença é notória entre nós, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Obrigada, Jesus, porque podemos, Pai, em comunhão, adorar ao único Deus vivo. Aleluia. Uma melodia, Ele me
encontrou e cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, aleluia. Antes de nascer, escolhido fui, pro meu nome me chamou. De novo nasci em sua família e o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Pelo sangue de Jesus. Eu sou filho de Deus. Aplaude o Senhor, que Ele é digno de honra, digno de louvor. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor por esse momento tão maravilhoso de louvor, em que nós podemos sentir a presença de Deus. Esse hino fala sobre, esse louvor do Fernandinho, fala sobre o fim da escravidão, que nós não somos escravos do medo. Não vivemos mais debaixo da escravidão. Mas nós, porém, falamos e vivenciamos há poucos dias sobre a Páscoa. E a Páscoa fala de um povo que foi liberto de um período de escravidão no qual eles viviam no Egito. Então, queridos, eu quero agora refletir com vocês e quero ler aqui, na leitura oficial que nós lemos Êxodo 15. Eu quero ler Êxodo 15, a partir do verso 20, que diz assim: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela cantando. Saíram com um tamboril e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com os seus cavaleiros. Então Miriam, em outras versões diz que Miriam atravessou e cantou e dançou do outro lado. Houve uma grande festa, houve uma grande celebração em razão da libertação daquele povo que estava escravizado no Egito. E eu quero refletir com você, se tem uma palavra indigesta que poucas pessoas gostam, ou não tem tanta simpatia por ela, é o tema escravidão. Nós não temos tanta simpatia por esse tema, escravidão. Quem, por sinal, gostaria de ser escravo, de ser tido como escravo? Ou quem tem a memória da escravidão como algo agradável? Não é um tipo de coisa que a gente fala: quem quer ser escravo? Alguém levanta a mão e fala: eu quero. Quando a pessoa levanta a mão dizendo que quer ser escravo, provavelmente a pessoa seja louca. E o povo saiu do Egito ali, saiu da escravidão e começou a comemorar, a celebrar uma festa. Se tivessem rojão, soltava rojão, dançava, fazia um carnaval enorme, porque não somos mais escravos. Não somos mais tratados a chicotada, não vamos tomar mais castigo, agora vamos ser uma nação. Mas as coisas não são tão simples como se parece. As coisas não são tão fáceis como ela parece. Tudo tem um trabalho. Nós estamos falando de gente, nós estamos falando de comportamento humano. E tem um ditado, não sei se é ditado, mas tem um termo que alguns usam, né? Usam duas versões dele, que diz assim: não tem nada tão ruim que não possa ficar pior. Ou tem outra versão que pode falar: não há nada tão ruim que não possa ter coisa boa no meio. Nem tudo é tão ruim, tem alguma coisa boa naquele meio. E é isso que eu quero refletir com você. E eu quero abusar aqui um pouquinho, quero merecer a sua atenção para uma reflexão. Novamente aqui eu vou de certa forma, a palavra fica forte se eu falar incorporar aqui, mas eu vou tomar aqui a posição de um professor de história. E vou falar um pouquinho para você de escravidão, mas eu quero olhar pela ótica brasileira. Relembrar um pouquinho dos seus momentos de história. Vocês se lembram quando vocês aprenderam nos bancos de história do Brasil, quando vocês aprendem a história do Brasil, que nós tivemos escravos? O Brasil, toda a América Latina teve escravo. E o Brasil foi um dos países escravocrata. E os portugueses, quando chegaram no Brasil, ele tentou escravizar os índios, e eles não tiveram muito sucesso ao escravizar índios. E eles começaram a escravizar os negros. Então os negros foram escravizados. Eu queria convidar você para relembrar um pouco a história do Brasil. Não é um protesto aqui nada, é mais relembrar para a gente entender esse contexto de como é o comportamento humano. Então os negros foram feitos escravos. E eu não sei se você sabe, não foram necessariamente os brancos que escravizaram os negros, mas os negros foram vendidos por outros negros. Na região da África havia guerra tribal, aquela guerra entre as tribos, e quando uma tribo dominava a outra, eles pegavam os negros, que eram vencidos, e vendiam para os brancos como escravos. Se você quiser entender mais isso, sem ser pela Bíblia, mas pelo livro de história,
Até porque a Bíblia não relata isso, né? A escravidão dos negros. Tem um filme que passou um tempo atrás, um seriado chamado Kunta Kinte. Kunta Kinte é muito bom. Recomendo você assistir esse filme. Kunta Kinte, ele conta a história da escravidão. Não necessariamente escravidão brasileira, né? Mas a escravidão dos negros. Como é que ela acontecia? A pessoa era detida e era levado como escravo e era vendido. E esses homens foram trazidos para, no caso, vamos falar da escravidão brasileira, eles foram trazidos para o Brasil e se tornaram escravos. Se tornaram, não, foram na marra virar escravo, né? Ninguém escolhe me tornar escravo, ninguém se candidatou, tem emprego no Brasil, vamos entrar no barco e vamos trabalhar, não. Eles foram trazidos como escravos. E o escravo não vinha de uma forma muito prazerosa, ele era colocado no porão do barco acorrentado, porque ele sabia que para onde ele estava sendo levado para fora da sua pátria. Se você deixasse ele solto, ele pulava no mar e preferia morrer do que ser escravo. Então ele era acorrentado e ali a pão e água ele era trazido. E ele chegando no Brasil, a escravidão é uma situação em que assemelha o homem aos animais, porque ele passa a fazer serviços, né? Serviços braçais, serviços fortes, serviços que muitas vezes seria muito comparado com o cavalo, com o boi, no arado. Então são serviços que assemelham muito o homem dessa forma. E quando você é escravo, você faz serviço em troca de alimento e moradia. Então o que o escravo recebe como contrapartida é alimento e moradia. O fruto do trabalho não pertence ao trabalhador. Ou seja, não há remuneração pelo trabalho. Outra coisa muito dura que é por escravidão. Você não é gente, você é propriedade. Então, antigamente na história do Brasil colônia, quem tinha escravo era uma pessoa de posses, era uma pessoa que tinha patrimônio. Assim como você tem o gado, você tem um rebanho de gado. E quando você tem ali alguém chegar para você, você é um pecuarista, e alguém chegar a falar para você: quantas vacas você tem que estão grávidas aí, que vão dar à luz? Aí você fala: tem 50 vacas que estão gestantes, aí vão nascer uns bezerrinhos. É a comemoração. Da mesma forma, era na época da escravidão. Você chegava ali e via quantas das mulheres estão grávidas. Para você fica o dono dos escravos ficava feliz, porque o patrimônio dele ia aumentar. O escravo era tratado como um patrimônio. Então era assim que era tratado. Agora tem uma outra curiosidade que você talvez nem tenha percebido. No Brasil, nós estamos falando da nossa história aqui. O Brasil foi descoberto em 1500. E a escravidão, pelos livros de história que tem, ela começou em 1550. E ela durou até 1888. Estou falando oficialmente. Foi 13/5/88 que a princesa Isabel oficialmente libertou os escravos. Então, quando a gente faz essa conta, 1550, a diferença para 1888 dá 338 anos. Se nós pensarmos que a vida de um brasileiro, ela normal, com saúde, você vai viver 80 anos. Então, se a gente dividir aqui, vai dar mais ou menos, vai dar 4 gerações aqui. Passaram-se 4 gerações, se nós pensarmos dessa forma. Se nós, agora, presta atenção nessa conta. Se você pegar de 1888 até 2021, sabe quanto tempo dá? Dá 133 anos. Então, se você observar essa conta, você vai ver que nosso país, 70% do tempo da nossa história, nós somos escravos. Nós tivemos uma relação escravocrata. Isso tem um reflexo cultural. Tem um reflexo na sociedade. E qual é o reflexo que tem? Qual a consequência disso? Qual a consequência dessa escravidão? E é fácil de observar. Eu vou perguntar para você, e você aí da sua casa, você reflete. Quantos médicos negros você já passou? Quantos médicos negros você já viu? Se porventura você viu um médico negro circulando pelo hospital, você automaticamente deduziu que fosse um enfermeiro.
Porque é um tempo muito grande, 70% da nossa história nós fomos uma relação escravocrata. Você que tem a minha idade, se você pensar 20 anos atrás, você encontrava algum advogado negro? Não. Você encontrava um negro com um carro bom? Não. Quando você viu um negro num carro bom, automaticamente você pensava, é motorista. É motorista de alguém. Por quê? Isso é de graça? Não. Isso aconteceu porque tem uma história por trás. Tem uma história que traz a consequência disso. Eu uso muito uma frase de uma música que fala que a dor da gente não sai no jornal. Então muitas vezes você vê determinada situação, você faz um julgamento, mas você não conhece a história daquilo. Na escola de ministério nós estamos estudando a Bíblia justamente para isso. Nós estudamos algumas passagens bíblicas, passagem histórica, conceitos cultural, conceitos linguagem idiomáticas. Por quê? Justamente para você entender qual era o contexto das coisas como acontecia. Porque se você não tem um entendimento de como as coisas aconteciam, você vai ter um julgamento equivocado. Você vai ter o chamado preconceito, porque é um conceito que não foi bem estruturado. Então você sai definindo. E tinha outros movimentos que aconteceram. O processo da libertação dos escravos não foi pacificamente, não foi aquele dia que a princesa Isabel acordou romântica, toda bacana, ela se maquiou, passou um perfume e pensou, vou trabalhar, vou chegar na minha mesa, vou libertar os escravos. Eu vou libertar os escravos. Vou pegar e vou assinar aqui, vou libertar os escravos. Não. Quando você lê a história, você vê que havia brancos abolicionistas, havia um processo, havia um movimento político de libertação dos escravos. Havia também uma pressão da Inglaterra. A Inglaterra era a grande potência econômica da época e a Inglaterra, ela produzia muita coisa, ela precisava vender algumas coisas, ela era uma potência econômica. E os escravos eram uma mão de obra que não consumia. Então, é a bondade do capitalismo, vamos chamar assim, a bondade da macroeconomia. Se não tem consumo, não tem sentido a economia. Então imagina, só para você se situar, imagina a cidade de São Paulo, se todos nós que vivêssemos aqui em São Paulo, nós trabalhássemos de forma que nós só recebêssemos alimentação e moradia. Como alguém ia vender celular? Não existiria a Vivo, não existiria a Vivo não, a Samsung, a Apple, não existiria porque não tem consumo. Imagina o vendedor de carro, imagina o vendedor de roupa, não ia ter consumo. Imagina a cabeleireira, o barbeiro, não tem consumo, a economia não movimenta. Então tem todo um complexo por isso. Então a Inglaterra, quando ela precisava, é uma potência econômica, ela precisava que o dinheiro circulasse, ela precisava que tivesse consumidores. Então a Inglaterra começou a pressionar os países que tinham colônia para libertar os escravos. Então tinha essa questão. E o que acontecia? Olha que curioso. Eu estou contando essa história aqui, irmãos, mas tem uma mensagem aqui. Você, que às vezes é muito crente, você está falando, mas cadê a mensagem? Tem um contador de história aí? Calma, um pouquinho só de calma. Então, com essa questão da Inglaterra, o que aconteceu? O que acontecia? A Inglaterra começou através da marinha, através da polícia marítima, ela começou a vasculhar os mares, ela via, quando vinha um navio negreiro, ela abordava o navio. Não necessariamente um navio negreiro, um navio que vinha circulando, ela dava aquela abordada no navio. E se aquele navio fosse um navio negreiro é que transportavam escravos. A Inglaterra prendia aquele navio e era punido aquele país, aquela tripulação. E às vezes, provavelmente, até o país era punido. E olha que coisa doida que acontecia. Os livros de histórias relatam isso. Quando os navios vinham da Inglaterra, vinham da África, e era abordado lá da ponta, como o navio não vem numa velocidade de uma Ferrari, né? O navio vem, você aponta lá um navio da polícia inglesa, e o navio está cheio de negros aqui, que o navio trazia produtos agrícolas, trazia outras coisas, mas trazia no seu porão, trazia os negros também. O que eles faziam quando ia ser abordado pela polícia marítima da Inglaterra? Pegava os negros e jogava no mar. Então muitas famílias, muitos negros foram lançados no mar, justamente porque eles precisavam descartar, porque senão eles eram punidos
pela Marinha Inglesa. No Brasil, depois teve a lei do ventre livre, em que as mulheres que tinham filho nascido, elas já eram escravos, e o filho nascia, o filho não era mais escravo. Era a lei do ventre livre. Vamos rápido aqui. Mas o que os negros tinham? Os negros tinham moradia e alimentação. Moradia e alimentação. Porém, quando veio, resumidamente, quando veio a Lei Áurea, a libertação dos negros, deve ter acontecido igual com Miriam aqui. Tinha os movimentos, o Zumbi dos Palmares, que era um movimento clandestino para a libertação dos escravos. Muitos escravos fugiam para a mata, se embrenhavam, fugiam, então criavam os chamados quilombos. Quando você vai falar dos quilombos, eram negros fugitivos que se instalavam no meio das matas aí. Por isso que há algumas cidades, ainda hoje encravadas no meio da floresta, que você não consegue explicar como surgiu essa cidade. Por exemplo, a minha mãe nasceu numa cidade chamada Iporanga. Essa cidade fica no Vale do Ribeira, aqui no interior de São Paulo, e fica no meio da mata. Minha mãe está com 87 anos. Quando eu fui nessa cidade, eu cheguei em Eldorado, daí você anda numa estradinha 70 quilômetros para chegar em Iporanga. E eu fiquei imaginando, eu falei, que foi o desbravador dessa cidade, que não tem nada nessa cidade, e o indivíduo teve que caminhar 70 quilômetros. Hoje tem asfalto, mas não tinha isso. Aí quando você começa a entender a história, eram os escravos que fugiam no meio da mata, e para não ser achado pelo senhor de escravos, eles tinham que fugir o mais longe possível, para a pessoa até desistir de procurar. Por isso que você ouve a expressão capitão do mato. Quando você vê alguém falar, não, fulano é capitão do mato. Tem um vereador de São Paulo, que ele foi um vereador negro, que ele defende algumas causas, e ele foi chamado de capitão do mato, e ele ficou muito bravo. O que é o capitão do mato? O capitão do mato é aquele indivíduo que, quando o negro fugia do seu dono, era um outro negro que era o que ia procurar o escravo fujão. E quando ele buscava o escravo fujão, não era o escravo fujão, vem cá, bonitão, volta para casa, você vai ser bem tratado. Não, o escravo fujão, ele era pendurado num negócio chamado pelourinho, tirava a camisa dele, o chicote, tomava uma surra para nunca mais fugir. E quem dava a surra não é o branco, quem dava a surra era o capitão do mato, era o outro igual a ele que batia nele. Por isso que a expressão capitão do mato, às vezes a pessoa se sente ofendido. Quem entende da história se sente ofendido. Então vamos lá. Quando a princesa Isabel libertou os escravos, os donos dos escravos, o que aconteceu? Ele se sentiu roubado. Imagina um indivíduo que vivia, tinha empresários que eram empresários negreiros. Eram os negreiros, era empresário negreiro. Então ele vivia da venda de escravo. Imagina o dia que uma bonitona de uma princesa chega lá e liberta os escravos oficialmente. Automaticamente ele perdeu o patrimônio. Ele era rico, ele ficou pobre de uma hora para outra, porque os escravos estão livres. A quantidade de escravos que você tinha era status. Hoje, quando você tem patrimônio, 2 carros, 3 carros, 10 casas, ou quantos patrimônios, é status para você. Naquela época, ter escravos era status. Quando você vê essas novelas ou esses filmes de época, você vê como era o orgulho das mulheres, falar, minha criada, a minha ama de leite. Então, tudo isso mudou de repente. Então, imaginando, quando a princesa libertou todos os escravos ali, igual Miriam, cantando e dançando do outro lado, só o Senhor é Deus, cantando a língua deles, lembrando da cultura africana, celebrando que eles estavam bem, estamos livres, estamos felizes, e estamos lá, felizes da vida, curtindo a liberdade. Não somos mais escravos. Talvez se tivesse esse hino aqui do Fernandinho, eles cantavam, eu não sou mais escravo do Antônio, ou escravo da Maria, ou escravo do José, eu não sou mais escravo. Hoje eu sou livre, hoje eu sou livre. Talvez o escravo cantasse esse louvor aqui com muito júbilo. E qual a consequência da liberdade? É sobre isso que eu quero falar com você. Qual a consequência da liberdade? A liberdade tem um preço alto.
Um preço alto. Vamos lá para a Bíblia de novo, no livro de Números. No livro de Números. No livro de Números 11, 5. Olha o que aconteceu. 11 a partir do 4. Quando o povo de Israel saiu do Egito, olha, lembra sempre disso. Eles eram escravos e saíram livres, celebrando lá, atravessou o Mar Vermelho, só festa. Mas depois tem o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte. Olha o que acontece. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles, está falando do povo de Israel. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, da cebola com alho. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse tal de maná. O maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo saía colhendo o maná. O que acontece? O povo, quando começou a caminhar no deserto, livre, né, celebrando, aí passa o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês, o primeiro ano, chega um momento que dá fome. A fome, Deus, no livro de Êxodo 16, chega um momento que eles estão passando por esse problema, de dificuldade. Imagina, não saíram 2 famílias, saíram milhares de pessoas do Egito. E aí o povo com fome, Deus manda maná do céu. Deus manda maná. Olha o que o povo de Israel diz em Êxodo 16 e 2 e 3 aqui. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matar-nos de fome? O povo falando: por que, Moisés? O povo que celebrou, que fez festa, agora está questionando Moisés. Agora a gente está aqui e Deus está mandando maná do céu para nós, comida do céu. Deus mandava maná do céu, mas chegou um momento que ele não conseguia mais comer maná. Eles não estavam aguentando mais comer maná. Fala: estou com vontade de comer carne, Moisés, estou com vontade de comer pepino. Aí olha para Moisés e fala: mas você também, quem mandou você tirar a gente do Egito? A gente estava bem no Egito. Ele esqueceu que ele era escravo. Ele começou a lembrar o quê? Dos prazeres que ele tinha no Egito. Lembra que eu falei no início aqui um ditado que diz: a coisa é tão ruim, mas tem alguma coisa boa no meio da coisa ruim. E eles estavam lembrando da coisa boa, que eles comiam. Falaram: lá eu comia bastante carne, lá eu tinha bastante pão. Mas ele não lembrava que ele trabalhava forçado. Ele não lembrava que ele apanhava. Voltando para o Brasil. Imagina você, só para você entender o contexto da história brasileira. Só para você ter uma ideia, estima-se que 2/3 da população, ou seja, de cada 2 brasileiros, de cada 3 brasileiros, 2 eram escravos. Estima-se que o Brasil trouxe da África 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas. Então, de cada 2 brasileiros, de cada 3 brasileiros, 2 eram africanos. Então, 2/3 da população era escravo. De repente, esses indivíduos foram livres. E eles celebraram. Aconteceu a mesma coisa do Egito aqui. Passou-se o primeiro dia, quando libertou, o que o dono do escravo falou? Ô bonitão, sai da minha casa, filhão. Quando você era meu escravo, você tinha casa. Agora você não tem casa. Zarpa. Você e sua família. Lembra que o escravo era patrimônio? Então ele não dava anticoncepcional para a escrava. Ele queria que a escrava tivesse bastante filho, porque quanto mais filho, mais rico eu sou. Olha a história. Aí um dia você é livre, celebrou, fez uma festa, um carnaval.
Encheu a Avenida Paulista celebrando, somos livres, somos livres. Aí no dia seguinte o patrão chega, o patrão não, o seu senhor chega, libera a minha casa, sai da minha casa. Passou a primeira semana, o pai de família ali com 5 filhos, 6 filhos, uma família enorme, 2/3 da população livre. De repente fala, cadê a comida? Cadê a comida? Está na hora da comida. Imagine seu filho, a criança ali falando, pai, estou com fome, pai. Estou com fome, pai. Cadê o pão, pai? Cadê aquela carninha que tinha, pai? Cadê aquela caminha gostosa para dormir, pai? Estou dormindo na rua. Queridos, 2/3 da população livre, sem ter onde morar e sem ter o que comer. Aí você lembra que a escravidão não era tão ruim. Você descobre que a escravidão não era tão ruim. Você descobre que o problema é ser livre. Porque quando você é livre, você tem que trabalhar. Quando você é livre, você tem que arrumar um lugar para você morar. Quando você é livre, você tem que cuidar da sua família. Você tem que arrumar os meios de sustento para sua família. E de repente aquele pai que tinha família escrava, ele e a mãe ali, 2 negros e 5 filhos, 6 filhos, fala, o que eu vou fazer agora? Lembre da conta, 2/3 da população. E quando houve, se você ler o livro de história, quando libertaram os escravos, o que aconteceu? O mundo estava numa grande crise. E começou a vir o quê? Vir os imigrantes para o Brasil. Aí foi quando vieram os italianos, os japoneses, espanhóis, veio um monte de gente para o Brasil. Só que a Europa estava desenvolvida. Daí chega um indivíduo de lá da Europa, que já sabia lidar com a indústria, sabia lidar melhor com as coisas, mão de obra especializada, alfabetizado, chega aqui, começa a chegar aquele monte de imigrante aqui no Brasil. Chega os italianos, chega os japoneses, chega os espanhóis, vão chegando, e o que acontece? Você vai pagar salário para o negro? Você vai pagar, você vai contratar o japonês, você vai contratar o espanhol, você vai contratar o italiano, para trabalhar para você na lavoura. Já que eu tenho que pagar, eu vou pagar para quem é melhor. E daí começou esse grande problema. Um grande problema para a sociedade brasileira. Se nós entendermos, tem quando você estuda administração, psicologia, os psicólogos que estão assistindo o culto aqui, tem uma pirâmide que chama pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela fala sobre as necessidades do homem que tem que ser suprida. E dentre as necessidades que primeiramente precisa ser suprida para o homem, é o que está ligado à segurança. E o que é segurança para nós? A gente precisa primeiro garantir alimentação e moradia. São as 2 coisas que o homem busca. Alimentação e moradia. Depois o que vem é lucro, se a gente pensar nisso. Porque você pode ter tudo, se não tiver alimentação e moradia, não serve de nada. Então nessa pirâmide, o ponto de segurança é alimentação e moradia. Primeira coisa, depois vem as outras coisas. Que não cabe eu falar aqui, porque não é essa a reflexão. Então, de repente, as 2 coisas que davam sustento para o povo de Israel, as 2 coisas que davam sustento ao brasileiro, ao negro brasileiro, foi tomada dele. Ele não tinha isso. A pessoa enlouquece, a pessoa fica maluca. E o povo de Israel ainda tinha maná do céu. O escravo aqui não tinha nada, tinha a polícia para pegar ele. Então no dia seguinte os escravos não tinham o que comer, não tinham onde morar, não tinham emprego, não tinham terra e nem semente. Essa era a realidade. Para você ter uma ideia, se você ler na história, tinha negros que eram contra a libertação dos escravos. Tinha negro que quando conseguia a alforria dele, ele comprava escravo, porque era a cultura. Imagine, 388 anos vivendo assim, quando você dá libertação para o negro, e o negro começa ali a conseguir seu patrimônio, e ele fala, a primeira coisa que eu quero ter status. Então ele mesmo comprava escravo. Então tinha aqueles também que eram contra, porque eles viviam bem na casa. Não era o tempo todo o escravo apanhando. Aquele escravo que era de confiança, aquele escravo que cuidava do filho, ele está bem na casa, e de repente ele é liberto, ele é expulso da casa, porque ele não tem mais sentido para ele ali, porque ele quer receber salário, e ninguém quer pagar salário. Assim o povo de Israel, da mesma forma, o povo de Israel teve saudade das coisas do Egito. Da mesma forma, o escravo brasileiro, ele teve saudade da casa do seu senhor.
ele teve saudade da comida, ele teve saudade do aconchego do lar, ainda que fosse um lar de escravo. Ainda que ele comesse a pior comida, que na época era assim. A feijoada, se vocês sabem na história, a feijoada ela surgiu dessa forma. Que a feijoada, os brancos comiam a melhor comida e deixava a tranqueira tudo, né? O pé do porco, a orelha do porco, era o que o escravo comia. E assim nasce a feijoada, você mistura tudo e vamos que vamos. E virou hoje um prato, uma especiaria muito brasileira. Pra vocês terem uma ideia, criou-se criou-se uma lenda que não podia se comer manga, se eu não me engano era manga com leite, porque isso matava. E essa coisa foi se replicando. Por quê? Porque o leite era algo muito caro. Então se os escravos, 2/3 da população, se o escravo começasse a consumir muito leite, ele ia dar prejuízo. Então criou-se a lenda que se comer manga com leite morre, é veneno. E isso vai, porque analfabeto, ignorante, você vai acreditando nisso, fala, não pode e vamos que vamos. Agora o que isso simboliza para nós? Quando fala a Páscoa dos judeus é a libertação do povo da escravidão. E a Páscoa para o cristão? A Páscoa para o cristão, nós vamos ler aqui em Romanos 3:9. Olha o que diz Romanos. Romanos 3:9. Pois que somos nós excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Quando nós perdemos a identidade de Deus, quando nós perdemos a identidade com Deus, quando o homem pecou desde o Éden, o homem quis viver pelos seus próprios instintos. O pecado é algo muito mais complexo, porque o homem, quando ele pecou, ele quis buscar a sua autossuficiência. O homem quis se dar bem. O homem deixou de ser semelhança de Deus e começou a usar o parâmetro do mundo como referência para ele. Então, quando o homem usa o parâmetro do mundo, se eu pratico a mentira, ela não me dá uma certa vantagem? Quando eu pratico a mentira, ela me dá vantagem. Se a gente olhar algumas situações que você mente, você fala, vou enganar e vamos embora, aqui dá um negócio, aí você tem vantagem, você está bem lá. Se você está nos contextos que nós estamos hoje, imagina se nós estamos aqui, o governo, vamos usar hipoteticamente uma ilustração aqui, o governo libera para as igrejas uma dose de vacina aqui para a gente dar, para as pessoas de determinada idade, falar, vai seguir o critério do governo. Mas eu estou com um monte de vacina aqui. Aí eu falo, então tem que dar para o pessoal de 80 anos em diante. Aí eu olho assim, alguém está vendo? E se eu pegar e separar umas vacinas para mim, para eu imunizar a minha família? Aí chego para a Isa, que é minha cunhada, falou, Isa, vem aqui em casa que tem vacina para nós. Não é uma vantagem? É uma vantagem. Eu estou me dando bem. Né? Do ponto de vista que eu estou dando bem. Estou garantindo a lei de sobrevivência. Gente, eu só quis proteger a minha família. Quando eu sou desonesto, em muitas situações sendo desonesto, eu me dou bem. Eu me dou bem. No Salmo 73, Asaf ali relata o quanto ele fica indignado, porque todo mundo que faz essas coisas erradas se dá bem. E quando você opta por caminhar com Cristo, você opta por caminhar pelo caminho, você tem desvantagem. Muitas vezes você vai fazer papel de bobo, muitas vezes você vai fazer papel de tolo, você vai ter desvantagem porque você vai fazer a coisa certa. E todo mundo está fazendo errado e está se dando bem. Eu me lembro que uma ocasião a gente estava tratando sobre a questão de uma abertura de uma empresa.
E nós fomos, daí vem as exigências da prefeitura, as exigências do Estado, e a gente atendendo todos os protocolos. E no Brasil tem muito aquilo, né? De você cria dificuldade para vender facilidade. E nós, no prédio que nós estávamos, ninguém tinha alvará. Ninguém tinha laudo, não tinha laudo de bombeiro, não tinha, tudo funcionando maravilhosamente. Quando fomos lá para fazer a coisa certa, tem que ter o laudo, senão você não funciona. Tem que ter o laudo. Só que você pega um prédio antigo, não tem escada de incêndio, não tem nada, não tem como você mudar tudo aquilo. Teria que derrubar o prédio e construir de novo. Aí de repente aparece um laudo. Magicamente aparece um laudo lá no prédio. O que acontece? São os descaminhos. Provavelmente os descaminhos da dificuldade que se tem. Por quê? Olha a referência aqui. Saudade do Egito. Por quê? Às vezes você está caminhando com Deus. Você está caminhando com Deus. E às vezes as coisas eram tão boas para você lá atrás. Eu pego o exemplo do presidiário. O presidiário está preso tanto tempo, daí você fala, vamos mudar de vida, não sei o que, vamos mudar de vida. Aí você fala para o indivíduo, vamos trabalhar agora, vou arrumar um trabalho para você. Você vai ser servente de pedreiro. Quem já trabalha no servente sabe que é um negócio bravo. Você carregar lata de massa, fazer massa, e dá para o pedreiro, não sei o que, dá um trabalho. Aí chega no final, o cara fala, quanto que foi a diária? R$25, R$50 para você receber aqui pelo seu trabalho. Aí o indivíduo lembra, fala, minha vida antes, eu tinha um carrão, eu tinha mulherada, eu tinha moto. E agora ganhar R$50, né? Fala, você ganhar R$50. E aí você está olhando para a pessoa ali, você vê um celular que vale 5 mil na sua mão, dando bobeira. O indivíduo sente saudade do Egito. Sente saudade, porque dava prazer, aquilo dava facilidade para ele. Ele tem que trabalhar o dia inteiro para ganhar R$50. E se ele roubar aquele celular, que vale 2 mil, 4 mil, se ele vender por 500, em questão de minuto ele ganhou 10 dias de trabalho. Entendeu como que é a questão do Egito, a vida do livre e a vida do escravo, escravo do pecado, escravo das facilidades do mundo. O mundo traz tanta facilidade que às vezes quando você aceita Jesus e você está no processo de libertação, você está caminhando, a Bíblia está dizendo que nós somos escravos do pecado. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Mas às vezes na sua caminhada tem um jeito tão mais fácil de resolver. E às vezes a gente está orando, pedindo para Deus, Senhor, me ajuda. E Deus não ajuda no tempo que a gente quer. O tempo de Deus é um tempo diferente da gente. Aí você lembra, quando eu estava lá no mundão, eu resolvia isso rapidinho. Como diz na gíria, em 2 palitos eu resolveria isso. Mas Deus está demorando muito tempo para resolver isso. Aí você sente saudade do Egito. Você sente saudade do tempo que você era escravo. Porque tinha coisa boa na época que você era escravo. Do ponto de vista da vantagem. Quantas coisas que o mundo dá de prazer. Os vícios diversos. O egocentrismo. A mentira. A malandragem. A sexualidade. Porque o pecado tem o pecado que eu chamo aqui de pecado social. Aquele pecado que, vamos chamar na linguagem do mundo, é um pecado bom. Mas ele vai trazer consequência. Falo bom no campo do prazer. Me entenda muito bem. Eu estou falando que quando você olha pelos olhos carnais, na época que você estava no Egito, era bom, era vantajoso. Imagina você, aquele mulherengo, você está lá, a sua mulher está em casa, trabalhando a sua mulher certinha, mas você é um mulherengo, você pega todas, curte tudo, e chega em casa todo bonitão, faz a boa, a sua vida o dia seguinte está lá, você na festona, curtindo a vida toda irresponsável, e de repente você vai para os caminhos do Senhor. E o Senhor fala, não, agora você tem que honrar a sua esposa. Aí seus amigos estão lá na festa curtindo, você ainda está com saudade do Egito. Por isso é preciso libertação. É preciso você entender que naquela época você era escravo, agora você não é mais escravo. Mas a liberdade tem um preço. O preço da liberdade. A liberdade traz consigo responsabilidades. Nós somos livres para escolher
mas nós somos escravos das consequências. Por isso, quando você, movido pela sexualidade, você tem sua vida, mas você quer relembrar, voltar para o Egito, voltar para o tempo da escravidão e curtir, opa, você está preparado para as consequências da sua escolha? Você está preparado para perder mulher? Você está preparado para perder o seu filho? Você está preparado para perder o respeito de todos? E a consequência que isso pode dar? Entenda o que é escravidão. Quando o Senhor nos libertou da escravidão, Ele nos trouxe para uma nova vida, uma nova liberdade, uma nova realidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas qual o preço da liberdade? A liberdade tem um preço. A liberdade tem uma consequência. Quando você deixa os prazeres do mundo. Porque se o mundo, queridos, se o mundo fosse um inferno, se o fogo estivesse pegando lá, ninguém estaria lá. Mas tem coisa boa lá, do ponto de vista de satisfação da carne. Mas o Senhor quer você pleno. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. A função do inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vai te encantar porque ele quer te destruir. Ele quer destruir sua família. Ele quer destruir o seu emprego. Ele quer destruir a tua fé. Essencialmente o que ele quer roubar é a sua fé. Quero convidar o grupo de louvor para já tomar posição, porque estamos encerrando. Então eu contei toda essa história numa didática diferente, de contando a história do Brasil, a história da escravidão do Brasil, para que você entenda que o Senhor, a nossa libertação, a Páscoa que nos liberta, a Páscoa cristã, quer nos libertar da garra do pecado. Hoje, quando nós analisamos a história do Brasil, nós vemos, com base nisso que eu contei, com base nesse histórico que eu contei, que 2/3 da população foram libertas como escravos, porém eles não tinham, era um bando de analfabeto, não tinha terra, não tinha alimento, e tinha que viver a vida deles aí. Isso trouxe uma consequência muito grande de uma dívida social que o Brasil tem com a população negra. Porque hoje você encontra poucos negros na universidade. Dificilmente você vai encontrar um médico negro. Dificilmente você vai encontrar um engenheiro negro. Hoje que estão algumas coisas acontecendo. Hoje você consegue encontrar mais advogados negros. Porque é uma dívida social enorme com esse povo. Por isso que você encontra poucos negros nos cargos principais. Mas a população carcerária é enorme de negros. Ou de descendentes de negros. Por causa dessa vida, dessa herança maldita da escravidão. Queridos, eu falei, foram 388 anos de escravo e nós só temos 123 anos de liberdade. 133 anos de livre. É muito tempo de escravidão. Se você pegar, você que é negro, você que tem um avô, provavelmente 3 gerações anteriores à sua, o seu bisavô, tataravô, viu alguém escravo. Viu alguém que pouco tempo era escravo. Porque são 133 anos, queridos. Dá aí 3 gerações aí. Estava ali. Foi ontem a escravidão. Isso traz uma consequência danosa. Mas no campo espiritual também. Você que hoje caminha com Jesus. Entenda que aquilo que te dava prazer quando você não caminhava com Deus, presta atenção. Aquilo provavelmente fazia parte do campo da escravidão. Qual a consequência que isso te trará? Qual a consequência que isso virá para você? Todas as vantagens que aquilo trazia para você, quais a consequência? Agora, vivendo a sua vida de liberdade com Deus. A liberdade, ela traz responsabilidades. Ser livre é bom, é festa, mas tem um preço muito grande para se pagar pela liberdade. É muito bom ser livre. Não é gostoso ser escravo. Tenho certeza que se nós pudéssemos falar com um ex-escravo, ele fala, escravo eu não quero ser mais. Eu não quero ser mais escravo. A liberdade é algo muito bom. Mas aproveita a liberdade do reino de Deus. Aproveita a liberdade, porque você era escravo do pecado. Você era escravo de Satanás.
As práticas do mundo escravizavam. As práticas do mundo hoje faz com que muita gente hoje trata com indiferença o seu próximo. Hoje o modelo do mundo é um homem egoísta, um homem que quer se dar bem, um homem que pensa só nele e não pensa no próximo. Queridos, vocês que estão lendo, nós convidamos a igreja para ler os evangelhos. Você que está lendo o livro de Mateus, quando você lê ali Mateus 6, 5 e o 6, quando Jesus fala ali, ele está falando sobre as bem-aventuranças. Ele ensina algumas coisas sobre o perdão, ele ensina algumas coisas sobre conduta. Que se nós seguíssemos metade, se o mundo seguisse aqueles ensinamentos, metade daqueles ensinamentos que Cristo falou, o mundo seria diferente. O mundo seria diferente. Mas o mundo se contaminou, o mundo se corrompeu. Mas nós, como igrejas, nós temos que enxergar com os olhos de Cristo, os olhos da liberdade de Cristo, e não os olhos da escravidão desse mundo. Por isso nós somos livres em Jesus Cristo. Entenda. Se você puder, assista de novo, ouve essa mensagem novamente e fala: Espírito Santo, revela para mim o entendimento do que é caminhar contigo. Eu quero ler aqui com você, para encerrar aqui, para orar. Quero ler no livro de Gálatas. O livro de Gálatas 2:20 diz bem assim: porque eu pela lei, 2:19, porque eu pela lei estou morto. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu sou livre, livre para louvar o nome de Jesus Cristo. Livre para construir uma nova história. Livre para transformar vidas e fazer a diferença na vida do meu próximo. Livre para salvar o mundo, livre para ser sal da terra. Livre para espelhar o caráter de Cristo aonde quer que eu esteja. Livre porque eu resgatei a semelhança com Deus. Através de Jesus Cristo, quando Ele se entregou naquela cruz do Calvário. E quando Ele ressuscitou, Ele pegou ali a minha libertação, a minha alforria foi conquistada através do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Por isso eu sou livre, por isso eu sou livre. Preso eu vivia em angústia e solidão. Era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele com o seu poder me libertou. Somos livres em Cristo Jesus. Com amor imenso. Livre eu sou, livre eu sou. Canta aí na sua casa, canta aí você. Hoje sou livre, hoje sou livre, livre, aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, Eu sou livre em Jesus. livre para sempre. Ah, na hora, amigo, vem agora desfrutar. Jesus tira a tua algema, Ele quer te libertar. Cristo aceita a qualquer pecador. Aceita hoje com carinho. Hoje livre, livre, hoje estou. Sou livre, hoje sou livre, livre, e aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou
as velhas práticas do mundo, Hoje sou livre. tudo aquilo que te seduzia, Hoje sou livre. tudo aquilo que trazia prazer para você no passado, mas que era fruto do pecado, Aleluia. aquilo que Eu trazia só quero prazer para você, nós. mas destruía a sua família, aquilo que trazia prazer para você, mas destruía a sua saúde, Hoje sou aquilo que livre. trazia prazer para você, mas maculava a sociedade, aquilo que trazia prazer para você, mas chateava a sua mãe, chateava o seu pai, aquilo que você gostava, mas que destruía a liberdade das outras pessoas, destruía a sua relação com Deus, não serve para você, não serve para a sua vida. Você é livre por Cristo. Hoje sou livre. Hoje sou livre, livre, aleluia. Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, hoje sou livre, livre para sempre. Amém. Você tem uma semana abençoada debaixo da mão forte aleluia. e potente do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.